Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos falar sobre a divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na capa do nosso material. Bom, pessoal, a temática de hoje é Geopolítica Brasileira para a PRF, a divisão interregional do trabalho e da produção do Brasil. Essa é a nossa parte 1. A nossa primeira tarefa, pessoal, na aula de hoje, será definir lá o que nós estamos chamando de regionalização e região. Observe, pessoal, que quando nós falamos a respeito do espaço, nós podemos ver esse espaço a partir de duas óticas, que são complementares, porém distintas. Eu posso pensar no chamado espaço natural, e esse espaço natural é aquele que contém o relevo, o clima, o solo, a vegetação e a hidrografia. Mas eu posso pensar também no espaço geográfico. O espaço geográfico é o espaço antropizado, é o espaço alterado pelo ser humano. Lembrando lá que antropo significa homem. Então o espaço antropizado é aquele formado, por exemplo, pelas cidades. Portanto, pelos viadutos, pelas ruas, pelas estradas, pelos prédios, pelas casas, pelas centrais elétricas, diz respeito aos portos, aeroportos, estradas, armazéns, enfim, toda e qualquer construção humana que altera o espaço natural. Esse será o espaço geográfico. E aí a gente precisa lembrar o que nós estamos chamando de regionalização. Regionalização é pegar esse espaço natural ou geográfico e dividi-lo em porções menores para que a gente possa ter uma compreensão mais adequada a respeito de determinadas áreas. Portanto, como se comporta lá o clima, o relevo, o solo, a vegetação, a hidrografia, a formação humana do território, as cidades, as metrópoles, como funcionam os sistemas de comunicação, de transporte, enfim, características econômicas, sociais, políticas de determinado território. Regionalização é lá dividir o território em porções menores que guardam entre si algum tipo de identidade que nos permite ter uma compreensão mais acurada a respeito daquele local. E aí, o que nós estamos entendendo então por região? Uma região é exatamente uma porção desse território, que tem características humanas e características naturais próprias que as distinguem das outras áreas que estão no seu entorno. Vamos botar isso no quadro? Vem para cá. Bom, pessoal, quando a gente fala lá, então, em região, é importante a gente lembrar que nós podemos ter, primeiro, um espaço que nós denominamos de natural, que reflete lá para a gente, os dados de relevo, clima, solo, vegetação e também de hidrografia. Já o espaço geográfico, que é lá o espaço antrópico, alterado, pelo ser humano, é aquele que se revela, por exemplo, pelas cidades, pelas construções, pela indústria, etc. Portanto, a região nada mais é do que uma divisão desse espaço natural e ou do espaço geográfico que nos permite distingui-lo de outras áreas, portanto com características
de relevo, de clima, solo, vegetação, hidrografia, mas também de características humanas, né, como a intervenção no espaço natural com a criação de cidades, rodovias, portos, armazéns, centrais elétricas, construções, indústria, etc. Por que isso é importante, professor? Porque se eu estou tentando entender as inter-relações, né, entre os espaços da produção no nosso país, eu preciso entender como é que historicamente nós dividimos essas regiões. Então vamos voltar lá para o nosso quadro para a gente entender. Nós estamos dizendo para você que por regionalização pode-se entender a divisão de um grande espaço territorial com critérios previamente estabelecidos em áreas menores, que passam a ser chamadas de regiões. Cada região se diferencia das outras por apresentar particularidades próprias. Região, então, é um território que, pelo clima, solo, vegetação, produção econômica e outras características próprias, se diferenciam dos territórios próximos. É, portanto, uma área delimitada, demarcada e estabelecida. Para entender a divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil, eu preciso entender como que o espaço geográfico brasileiro está sendo dividido. Nós temos uma primeira divisão, que é a divisão oficial do IBGE, que é a divisão do Brasil em 5 macro-regiões. A palavra macro significa grande, então numa grande unidade regional. Nós estamos falando da região norte, que implica lá Rondônia, Acre, Amazonas, Pará. Nós estamos falando do Tocantins, do Amapá, de Roraima. Estamos falando dos 9 estados do Nordeste, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Bahia, Piauí, dentre outros. Nós estamos falando do Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e também o Espírito Santo. E, finalmente, a região Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A divisão do IBGE se caracteriza por não dividir os estados. Portanto, cada estado está dentro de uma única macro-região. O IBGE se preocupou lá em juntar as características naturais, portanto lá relevo, clima, solo, vegetação e hidrografia, com as características socioeconômicas e políticas dessa região. E assim, o Brasil está dividido em 5 macro-regiões, é a divisão oficial do Brasil. Veja aqui. Eu tenho lá, pessoal, né, a regionalização brasileira definida pelo IBGE. 5 macro-regiões que respeitam o limite territorial dos estados. O IBGE considerou semelhanças nos aspectos físico, cultural, social e econômico. É a regionalização oficial do território brasileiro que você tem ao lado. Mas observe lá que essa não é a única forma. Nós temos uma outra forma que foi inaugurada no Brasil pelo geógrafo Pedro Geiger. O Pedro Geiger se preocupou não somente com as características naturais, mas, sobretudo, as características socioeconômicas de formação ou de composição de uma determinada região. E aí ele definiu, por exemplo, que embora o norte do Mato Grosso pertença na classificação do IBGE à região centro-oeste, o norte do Mato Grosso tem muito mais características de uma área de fronteira agropecuária e que, portanto, se caracteriza muito mais como Amazônia do que, propriamente dito, como região centro-oeste. Por um outro lado, ele define lá que o oeste do Maranhão, embora o Maranhão
tenha muito mais, né, na classificação do IBGE, o seu território classificado como região Nordeste, o oeste do Maranhão para Pedro Geiger é basicamente região amazônica, já que o oeste do Maranhão tem características socioeconômicas de Amazônia. Há outro complexo macro-regional, ele denomina de Nordeste. O Nordeste é composto pelo centro-leste do Maranhão, os estados tradicionais da região Nordeste e ainda o norte de Minas Gerais. Porque ele vai dizer que o norte de Minas Gerais, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, tem muito mais características de semiárido numa organização de agricultura e pecuária de subsistência típico do sertão nordestino do que de um estado rico e industrializado como Minas Gerais, na região sudeste. Portanto, a região Nordeste é composta pela porção leste do Maranhão, norte de Minas Gerais, mais os estados tradicionais lá da região Nordeste. Finalmente, ele define uma outra macro-região nesse complexo macro-regional, que é o Centro-Sul, que é composto pelo Centro-Sul do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Centro-Sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ver como é que isso funciona? Vem para cá. Uma outra classificação possível, pessoal, é aquela lá em complexo macro-regional. Observe lá que para Pedro Geiger, nós vamos ter que essa área aqui, achurada no nosso mapa, que representa a porção centro-norte do Mato Grosso, ele pertencerá, na verdade, ao complexo macro-regional da Amazônia. Observe também que a porção oeste do Maranhão vai pertencer também à região amazônica. Portanto, a região amazônica é composta pelos estados tradicionais da região norte, mais o centro-norte do Mato Grosso e a porção oeste no Maranhão. E a região nordeste, professor? A região nordeste é composta lá pela porção leste do Maranhão e também por essa área achurada, que é o norte de Minas Gerais. Portanto, aquilo que ele chama de complexo macro-regional Nordeste. E, portanto, sobra lá para o Centro-Sul a porção sul do Mato Grosso, a porção Centro-Sul de Minas Gerais, os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Observe lá que Pedro Geiger e mais contemporaneamente, a gente ainda vai ver nessa aula, o professor Roberto Lobato Correia fazem uma classificação de complexos macro-regionais que não respeitam o limite dos estados. São baseados lá em características econômicas, produtivas, sociais, formação histórica e econômica do território brasileiro, associada aos aspectos naturais. Professor, eu estou um pouco confuso aí, né? Norte do Mato Grosso é Amazônia, porção oeste do Maranhão é Amazônia, porção leste do Maranhão é Nordeste. Vamos tentar entender a Rosa dos Ventos, pessoal? Vamos dar esse bizu aí de prova que pode ajudar se cair mapa. Vem para cá. Bizu de prova, pessoal.
a gente tem que entender algo que nós chamamos de rosa dos ventos. Observe lá que uma parte considerável das pessoas acha que o norte é para cima. Isso não é verdadeiro não, tá, pessoal? Isso aí é mito, né? Na verdade, toda carta, todo mapa, todo croquis tem que indicar onde é que está o norte. Então nós vamos indicar aqui, ó, a nossa setinha. Nós vamos colocar por acaso o norte para cima. Nós temos primeiro aquilo que nós chamamos de pontos cardeais. Os pontos cardeais, pessoal, são aqueles mais fáceis de serem compreendidos, né? Nós temos aqui o norte, o sul, o leste, lembrando que o leste também é chamado de este, e o oeste. E lembrando que o oeste, às vezes, é representado pela letra W de west em inglês. Então, os pontos cardeais são lá norte, leste, sul e oeste. Perfeito. A galera começa a se enrolar no chamado ponto colateral. Observe lá que o ponto colateral, ou os pontos colaterais, são aqueles que ficam entre dois pontos cardeais. Então, eu tenho aqui um, aqui outro, mais um e outro. Vamos apagar esse último que não ficou legal. Não ficou ainda. Mais ou menos, né? Agora sim. Então, o que ocorre, pessoal? Tem um bizu de prova aqui que não está em livro didático. Os meus amigos geógrafos, eu sou geógrafo de formação, sou economista também, vão puxar a minha orelha. Mas bizu de prova é bizu de prova, a gente precisa saber como é que a coisa funciona. Então, seguindo, né, o sentido horário, o sentido do relógio, abre aspas para o que eu vou falar agora, nós vamos considerar que o eixo norte-sul é o mais importante. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na Lá Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na Lá Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique lá.